Todas as vezes que nós ouvimos essa história, aliás, o próprio título dela já remete a isso, parece que o personagem central é Jacó. E fala-se muito de Jacó, e prega-se sobre Jacó, e a luta de Jacó, e o engano de Jacó, o arrependimento de Jacó, a mudança de nome para Israel. Mas existe uma personagem aqui nessa trama que eu dificilmente vejo sermões sobre ela. Já vi alguns livros dela, alguns livros mencionando-a, né? Mas assim, diretamente sobre a Lia, é dela que eu quero falar, pouca gente fala. Eu gosto do nome dela em hebraico, eles falam Leah, uma das matriarcas do povo de Israel. Você tem Sara, Rebeca, Rivka, Sara, Rivka, que é Rebeca, Leah. Acho lindo esse nome. É um nome que mexe muito comigo pelo significado hebraico dele. Agora é interessante que quando você vai olhar o nome Leah, tem algumas opções que os hebraístas ficam tentando descobrir qual que é o verdadeiro significado. Mas aquela que mais assim domina a categoria dos hebraístas é dizer que Leah vem da mesma raiz do verbo cansar em hebraico. Então Leah seria como algo assim, estou cansado. É interessante até que ao pronunciar o nome Leah em hebraico, você faz com realmente um ar de enfado. Leah, porque essa forma final é bem assim, Leah. É um gutural assim de enfado, de ufa, tô cansado. Aquele dia que você chega em casa depois de um dia assim, cheio, lotado de problemas, de demandas, você assim, gente, tô morto, tô podre. Esse é o sentido de Leah. Aqui eu vou com umas curiosidades para vocês. A língua hebraica, ela tem uma coisa muito bonita, aqueles que falam fluentemente mesmo, não eu que pronuncio coisas com sotaque. Quando você ouve um judeu nativo falando hebraico, ou um rabino lendo muito bem a Torá, você percebe uma coisa, um cantarolar que eu não consigo fazer. De modo que as palavras em hebraico, elas adquirem um som que se parece com aquilo que elas estão descrevendo. Por exemplo, quando você lê o livro de Jonas em hebraico, um hebraico, como eu falei, bem lido, sem sotaque de brasileiro, você vê que há determinados momentos do livro de Jonas que o som das palavras usam muito a letra shin em hebraico, que é um chiado. Então você provoca na leitura ali o som de ondas. Quando fala que Jonas caiu e veio o peixe, devorou Jonas e as águas do mar, que é a coisa toda, você vai pronunciando em hebraico e vai dando um chiado assim, como se você estivesse ouvindo ao mesmo tempo o narrador e um efeito sonoro atrás dele. Isso é incrível na língua hebraica. Então o primeiro ponto é esse, Leah significa isso, você já imagina a pessoa dizendo, Leah, estou cansado, exalando aquele cansaço. Segunda coisa que me chama a atenção na cultura do Antigo Oriente Médio, aqui não é só a cultura dos hebreus, especialmente a deles, mas não só a deles, é a escolha do nome de uma criança, eu já falei isso aqui várias vezes, pelo significado do nome, mais do que pela sonoridade dele. Então você fica pensando, o que aconteceu com a mãe de Raquel e Lia quando ela colocou o nome de Raquel? Rachel, em hebraico é ovelha. Agora, Lia ou Leah é aquela assim, ufa, tô cansado. A gente pode imaginar várias coisas. Lembrando que, com raras exceções, quem escolhia o nome da criança era a mãe, não o pai. Há raras exceções. Eu conheço um caso de rara exceção, que é o Zacarias, que põe o nome de João Batista como João, ele que escolhe o nome, e algumas situações em que o próprio Deus escolheu o nome da criança. O Isaac, por exemplo, foi Deus que falou, vocês vão chamar o menino de Isaac. Jesus, o próprio Espírito Santo virou para José e falou, você vai chamar a criança de Jesus, Yeshua. Então, voltando aqui ao texto de Leah, eu fico imaginando por que a mãe escolheu esse nome. Uma das possibilidades foi que deve ter sido uma gravidez de alto risco, uma gravidez que ela sofreu muito para dar à luz àquela criança, e quando ela deu à luz, Leah, tô cansada, foi. Eu sei que pode parecer estranho esse sentimento de uma mãe que acabou de dar à luz à sua filha, mas isso não era estranho para a cultura do Oriente Médio. Lembre-se que Jacó, quando o último filho dele, de Raquel, vai nascer, ele fala, vai chamar Benoni, que quer dizer filho da minha aflição, filho da minha maldição. Alguém que fala, não vai dar um nome desse para a criança, não. Então, às vezes os pais davam nomes meio estranhos. E através do significado do nome, você consegue interpretar um pouco do significado
da própria vida daquela pessoa, porque o nome podia ser algo relacionado ao nascimento dela, ao contexto do nascimento dela, ou uma profecia dos pais em relação ao futuro dela. Lembra o caso Benoni? Eu estou triste, minha mulher acabou de morrer, então o menino vai se chamar filho da minha aflição, porque eu estava aflito quando ele nasceu e ainda minha mulher morreu. Isaac, eu já mencionei num outro vídeo, significa risadinha, porque Sara riu quando houve a promessa de Deus que ela seria a mãe de um povo. Ela riu, então o menino se chamou Risada, Isaac, e assim por diante. Então Léa, eu fico imaginando o nascimento dela. E por que eu estou enfatizando isso aqui? É porque o que eu me proponho fazer aqui é uma leitura psicobiográfica desses personagens. O que é uma leitura psicobiográfica? É quando nós, que não somos psicólogos, somos de outra área, analisamos um personagem do passado, no caso com a arqueologia, alguns historiadores fazem o mesmo, biógrafos, nós analisamos um personagem do passado com critérios da psicologia. Ou seja, uma pessoa com essas características tem a tendência de ser pode ser um bipolar, um maníaco depressivo, pode ser alguém que tem síndrome do pânico, pode ser alguém exasperado, pode ser alguém tímido demais. Ou seja, uma característica da personalidade, não do caráter, da personalidade, que uma pessoa maníaca depressiva não é necessariamente um mau caráter. Vocês entenderam? Assim como o depressivo não é alguém afastado de Deus. Quando você fala um bipolar, você não está querendo dizer alguém louco no sentido de perverso. Não, bipolaridade, maníaco depressivo, síndrome do pânico, são doenças que hoje estão diagnosticadas, no passado não. De qualquer maneira, eu estou tomando esses elementos aqui, que quando a pessoa é diagnosticada, por exemplo, com síndrome do pânico, existem alguns elementos na trajetória dela, na história dela, no próprio comportamento dela, que o psicólogo aponta e fala assim, você está com síndrome do pânico, você está maníaco depressivo. Então, é esse exercício que a gente faz com personagens do passado. Pode ser que a gente erre, pode ser que acerte, mas é uma leitura interessante. E então vamos começar aqui a análise de Lia. Imagina uma criança que já nasce com a mãe falando assim, ufa, tô cansada, nasceu. Toda vez que chama a criança pelo nome, você se lembra daquele sentimento. E logo depois ela teve uma outra irmã, chamada Raquel. Raquel aparentemente deveria ser mais bonita, porque tem um comentário da Bíblia aqui também que ele dá muito pano para manga. As pessoas confundem muito que quando Jacó se encontrou com as duas filhas, diz assim, Gênesis capítulo 29, verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, ou Léa, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Léa tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Aí alguns pensam, olhos sem brilho significa o quê? Ela tinha os olhos vesgos assim? Será que ela tinha os olhos sem graça? Será que ela tinha... O que significa esse olhos sem brilho? Naquela época, um dos costumes patriarcais das mulheres do deserto é ter o rosto coberto por um véu. Você vê muitas essas fotos de parece até máscara, né? Você vê muitas essas fotos de beduínas e tudo, então geralmente é assim, ó. Então o que chama atenção numa mulher beduína? Em primeiro lugar, são os olhos dela, que ela está tapada, está aqui embaixo. Tanto é que alguns muçulmanos mais radicais, você vê às vezes em aeroporto, a mulher de alguns muçulmanos, até o olho é coberto, elas cobrem tudo, elas põem um véu aqui, uma burca, que até o olho é coberto. Algumas só tem uma telinha aqui até o olho, porque naquela cultura lá, que eu respeito, mas discordo, até o olho da mulher pode ser motivo de sedução, então ela tem que tapar tudo, até o olho. Algumas até luvas usam. Em outras culturas o olho ficava à mostra. Então você nota, principalmente com as beduínas, elas pintam muito de lápis escuro aqui o olho. E o olhar de uma mulher beduína é diferente do olhar de outra mulher. Ela olha assim para você quase que de uma maneira misteriosa, sabe? Ela não fala nada, mas ela diz tudo com os olhos. Então as mulheres seduziam muito pelos olhos. Quando a Bíblia fala que ela tinha os olhos baços ou os olhos sem brilho e Raquel era bonita, a gente entende que Rebeca era linda com os olhos, mas Lia não. Lia não chamava atenção. E aqui eu já vejo um outro problema. Normalmente as meninas casavam-se novas. Menstruou, já estava pronta para casar. 13 anos, e muitas vezes o casamento era arranjado. Ora, se Jacó quis se casar com Raquel,
é porque Raquel já estava em idade de casamento, correto? Mas Raquel já estando em idade de casamento e Lia não ter ainda nenhum pretendente, já me revela alguma coisa. Ela levou junto consigo aquela ideia de minha irmã sempre é melhor. Eu estou para trás. Ou falando no português mais claro de algum tempo atrás, estou ficando para titia. E naquela época, a mulher ficasse para titia não era algo apenas de piadinha como a gente pode fazer hoje. Era muito dolorido. Significa nenhum homem me quer. Pior, quando diz nenhum homem me quer, não é no sentido assim, eu não sou atraente para ninguém, a coisa é mais séria. Significa que o pai dela, nem propôs casá-la com o herdeiro de ninguém. Ou se propôs, ninguém teve interesse. Percebeu? Ninguém teve interesse. Ou seja, Leia era uma moça completamente desprestigiada. Em casa, pelo pai, provavelmente pela irmã, porque o comportamento de Raquel depois mostra que Leia era desprestigiada, e Raquel, em que pese a vanglória que ela tem, a mulher amada de Jacó, Raquel tinha uns defeitos de caráter muito sérios. Vocês verem, ela roubou os ídolos do pai para tentar indenizar o marido, ela roubou os terafim do pai, aqueles ídolos do lar. Aquele roubo dos ídolos não é porque ela era religiosa, não. Quando eles foram embora da casa de Labão, que ela vai ali e rouba os ídolos do pai, ela rouba porque os ídolos eram certificados de propriedade. Então ela queria dar para o marido, para indenizar o marido pelos 7 anos a mais que ele trabalhou por ela. O próprio Labão, o pai dessas meninas aqui, era um velhaco. Você vê que ele enganou o Jacó. Não era um sujeito de caráter ilibado, não. Então, olha onde é que Leia foi nascer. Numa casa de um pai que era enganador, que era um 171, sabe? Gostava de aplicar golpe, aplicou golpe no próprio genro. Ela ainda tinha uma irmã que herdara o caráter de engano do pai, herdara o caráter de negociar para enganar, sabe? Que tem 2 tipos de negociação. Tem a negociação honesta e tem aquela negociação que o camarada, meu amigo, olha, faz o seguinte, compre isso aqui que eu vou te dar isso aqui de presente, mas na verdade tá dando presente nada, ele tá vendendo isso aqui pelo triplo do preço e ainda está jogando mais 20% com isso aqui e ainda te engana e ainda te faz sair se sentir especial. Há alguns comerciantes no Oriente Médio que são assim, eles te enganam e ainda te fazem se sentir especial. Labão parecia esse perfil. Olha em que lar que Leia nasceu. Talvez até por isso, uma outra possibilidade que eu vejo, talvez por isso que Labão não conseguiria casar as filhas dele com ninguém. Já que eu estou falando de defeitos de caráter, vamos falar um pouquinho sobre o Jacó? Olha bem, Jacó, Yaakov em hebraico. Yaakov significa aquele que vai atrás de, especialmente para pegar o calcanhar. Yaakov. Yaakov é calcanhar também em hebraico. Então Yaakov, aquele que vai atrás para pegar no calcanhar. Que com o tempo, semântica, esta expressão pegar o calcanhar passou a significar engano. Daí o apelido dele de enganador, embora o nome etimologicamente não significasse isso. E Jacó conseguiu a primogenitura dele enganando o pai e seduzido pela estratégia da mãe. Lembram? A Rebeca, olha, Jacó, vai lá, pega o seu pai, você que tem que ser o primogênito. Jacó não era o primogênito segundo a carne, mas era segundo Deus, mas era um camarada de comportamento meio complicado. E ele ficou longe da mãe, a mãe enganou o marido para pegar a primogenitura do irmão, do filho. Mas isso gerou o ódio de Esaú e ele teve que sair dali, olha, e nunca mais a Rebeca pôde ver o seu filho. E depois, olha como é que a vida nos dá muito do mesmo. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelo sogro. Bom, o fato é que nesse mundo aí de várias pessoas com defeitos de caráter, vem a personagem Lia. E daqui a pouco eu vou falar como é que Deus desenha tudo isso aí. Aliás, esse negócio de enganar é tão sério na vida de Jacó, que quando Isaac foi dar-lhe a primogenitura enganado, pensando que ele era Esaú, Isaac falou, então chega aqui, olha. Interessante que você cheira como Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, pai, sou Esaú mesmo. Então tá bom. Fica aqui e põe a mão aqui que eu vou te abençoar. É interessante que no outro episódio em que Isaac vai pedir, que Abraão vai pedir ao servo dele para buscar
uma filha para Isaac, e Abraão fala o seguinte: jura que você vai fazer isso, nós vamos fazer um pacto. E ele fala para o servo colocar a mão na sua coxa. Esse episódio não está descrito no caso de Jacó, mas ele é implícito. Quando um homem, um ancião, fazia um pacto com alguém, ou seja, um filho para dar herança, ou um servo para incumbi-lo de uma tarefa muito assim importante, muito séria, eles colocavam, eu sei que na nossa cultura isso é meio dantesco, aquele que estava recebendo o pacto, ele se prostrava e colocava a mão na coxa do mais velho, perto da virilha. Eu sei que o comportamento para a gente aqui é muito esquisito, mas era assim naquela cultura. Ele colocava a mão ali na coxa, perto da virilha, enquanto o outro fazia a bênção ou o pacto com ele. Era um dos costumes que tinha. Eu sei que você fala, é melhor hoje assinar no cartório e reconhecer a firma, eu também acho. Mas na época era desse jeito. Então é provável que Jacó também, quando foi enganar Isaac para receber a primogenitura, ele também colocou a mão na perna do pai, quando o pai perguntou qual o teu nome, ele falou Esaú. Então tá bom, você é abençoado. Só que quando ele vai lutar com o anjo para implorar o perdão, o que acontece? O anjo desloca a coxa de Jacó, provavelmente para lembrá-lo do seu engano, e pergunta qual é o seu nome, a mesma pergunta que o pai havia feito. E ele dessa vez fala, eu sou Jacó mesmo, aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Agora que você sabe quem você é, frisa essa frase que eu estou dizendo aqui, porque eu vou precisar dela para a Lia. Agora que você sabe quem você é, você não é mais Jacó, você é Israel. Então o primeiro passo para você mudar é você saber quem você é. Gente, eu vou repetir isso aqui, que isso é muito importante para a sua vida. Você quer mudar? É lógico, você tem que primeiro aceitar Cristo como seu salvador pessoal, ele vai transformar você, a graça, isso é a mudança espiritual, é claro. Mas atrelada à mudança espiritual está a mudança emocional, mudança de atitudes, mudança de valores. E o primeiro passo para você mudar é você saber quem você é. Isso eu posso aplicar até a mudança espiritual. Para eu poder ir a Cristo, primeiro eu tenho que saber que eu sou pecador, que eu preciso de salvação, que eu sou um desgraçado, pobre, cego, nu, que eu preciso da graça. Enquanto eu estiver arrumando argumentos para justificar quem eu sou, mascarando quem eu sou, eu não vou ter a necessidade de mudança. E há pessoas que erram para os dois lados. Algumas que se acham demais, ou melhor, acham, não têm certeza de quem elas são, e outras que se acham de menos. Eu sou o mais desesperado, o mais desgraçado. Em qualquer uma das situações você pode estar tendo uma distorção de quem você realmente é. Aí eu repito o que eu falei. O primeiro passo para a mudança é saber quem você é. Qual é o teu nome? Jacó. Porque enquanto perguntam qual é o teu nome, você fala Esaú, você está vivendo o papel que o outro escreveu para você. Tá bom? Vamos para Lia. A Lia vai casar justamente com esse Jacó. E coitada, ela fez parte do engano do pai, mas diferente, porque o Jacó, ele obedeceu à mãe dele por uma circunstância ali de interesse próprio. A mãe falou, mas a Raquel não, a Raquel era mulher. A Raquel não, perdão, a Lia. Lia era mulher. E o pai obrigou, você vai deitar com ele, no lugar da sua irmã. Era fácil ter esse tipo de engano, porque normalmente a noite de núpcias, como os ciganos fazem até hoje, era enquanto estava tendo uma semana de festividades ali, o casal entrava para uma barraca no meio, tinha uma relação sexual, evidentemente a menina sangrava, porque ela era virgem. Sempre que eu falo isso as pessoas perguntam, e se ela não sangrasse? Não sei, não há registro histórico, eu não vou inventar. Então eles ficavam furando o dedo ali, não sei. Mas o fato é que pelas normas, ela pegava o pano com o sangue da virgindade dela, ela era virgem, mostrava para o pai e o pai guardava aquele pano ali, para provar que ele entregou a filha virgem para o homem. Tá certo? Só que nessa primeira noite, eu sei que, novamente, para a nossa cultura é complicado. Todo mundo está festejando ali fora e o casal tendo a primeira noite deles ali dentro. Então, normalmente, o marido não via o rosto da mulher. Não era aquela noite de núpcias, de uma lua de mel, que você vai para um quarto especial e tudo, né? Com pétalas de flores. Não. Era uma coisa meio assim, no escuro mesmo ali. E a mulher ainda com a roupa de casada, com aquele coisa, era um negócio meio sem graça até para nossa cultura. Então, nessa situação, Jacó talvez tinha tomado alguns vinhos, todo mundo festejando, foi fácil ele dormir com uma irmã pensando que era outra. Que muita gente fala assim, eu não entendo isso na Bíblia, como é que você vai para a cama com a irmã
da sua esposa e não sabe que é a irmã dela. Alguns aventaram no passado, tem um livro rabínico, o livro de Jazer, mas esse livro eu só tenho cópia dele do século XIX. Eu não boto muita fé nesse livro não, mas alguns o estimam, alguns rabínicos pensam que ele pode trazer algo de verdade, os mormons gostam muito desse livro, e parece que esse livro, agora eu estou na dúvida, se é nesse livro ou se é no comentário de Rashi, eu estou na dúvida aqui, dê-me o beneplácito da dúvida, porque eu tomei isso aqui de cor agora. Um desses dois livros falam que as irmãs eram gêmeas, mas para mim isso é apenas uma tentativa tosca de justificar por que Jacó confundiu uma com a outra, fala que elas eram gêmeas, então por isso que ele confundiu uma com a outra. Só que, se elas eram gêmeas, por que Jacó amou mais uma, porque a outra não era tão bonita quanto? Fica meio estranho isso aí. Eu prefiro, reconstruindo o quadro hipotético do que era naquela época, imaginar uma cena de casamento, os dois entrando ali, ele não vendo o rosto, no escuro, luz de lamparina, e acabou. Quando foi no dia seguinte que ele acorda e vê, pera, você me deu a irmã errada. Aí o Labão, não, que a gente tem um costume, né? Olha bem, o Labão mentiu falando só a verdade. Mentiu falando só a verdade. O costume realmente é a da irmã mais velha, como também no caso o primogênito. Só que ele sabia que ele estava negociando a mão de Rebeca, de Raquel, e não de Lia. Aí Jacó não tem problema. O que você pode fazer para eu casar com a outra? 7 anos a mais de trabalho. Eu trabalho. Olhem bem, a Lia acabou de casar. Ele deve ter rejeitado assim, ele deve ter tido uma raiva dela. E é na cara da irmã e fala assim, eu amo é aquela lá, vou trabalhar mais 7 anos. Aí as coisas são engraçadas, porque Jacó casado com as duas, prática essa que Deus vai abominar depois. Tanto é que, por isso aqui não ser certo e não dar certo, na lei de Moisés, Deus fala que um homem não poderia casar com 2 irmãs, que isso era abominação. Ao Senhor, está na lei de Moisés. Um homem não podia casar com duas mulheres, com 2 irmãs. Mas, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, aqui no caso de Gênesis capítulo 29, diz assim, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, a forma verbal como está isso aqui no hebraico, esse era desprezada, significa continuamente desprezada. Tudo que ela fazia pelo Jacó, o Jacó desprezava. Gente, é terrível viver num clima assim. O que você faz de bom, ninguém valoriza. E o que você faz de ruim, eles punem 4 vezes mais. É assim que Lia se sentia. Talvez é assim que você está se sentindo na sua vida. Parece que o que você faz de bom, ninguém percebe. O que você faz de ruim, 4 vezes mais você apanha. Desde a infância, infelizmente, os lares acontecem isso. E muitos pais negam. Eles negam até a morte. Não, eu amo igual todos os filhos. Mas, na verdade, em muitos casos não é assim. Quem está de fora vê. Às vezes tem um preferencialismo, sim. Quem é vítima do preferencialismo percebe. Quem está quando percebe, por pai não, eu trato todo mundo igual, mas o filho percebe que aquele outro tem mais. Há também o caso, filhos, deixe-me defender um pouquinho os pais também. Há também o caso que às vezes o seu pai ele dá mais atenção para o outro, que o outro dá mais gosto para ele do que você, tá bom? Não são todos não, mas há esse caso também. Mas voltando aqui, eu não estou falando só de filhos, mas também de relacionamento matrimonial. Lia era continuamente desprezada. E não foi uma coisa só pontual, não. A prova maior que Jacó continuou desprezando Lia até o final da vida, olha que interessante isso aqui, não sei se vocês já pararam para ver. Quando Jacó vai se reencontrar com Esaú, e Jacó estava apavorado, porque lembra, a última vez que ele tinha visto o irmão, a situação que deu, ele roubou a primogenitura do irmão. Jacó não era um camarada dado à luta, tanto é que ele foi lutar com o anjo lá no desespero, e acabou deslocando a coxa. Jacó não era um camarada, ele era mais o filhinho da mamãe. O Esaú não, o Esaú já era aquele camarada que vivia no campo caçando, brigando com feras selvagens, dormindo ao relento. O Jacó já era mais delicado, o Jacó gostava de cozinhar comidas agradáveis, era mais assim, bom, falando assim, papo reto como o pessoal diz. Esaú era mais raiz, Jacó era mais Nutella, pronto. Eu já identifiquei, Esaú raiz, Jacó Nutella. Pronto. Não é nenhum defeito também, paciência, mas você sabe que às vezes na vida você tem que ter a firmeza do que é raiz, é o momento que você tem que ter a suavidade que é Nutella. Não existe um parâmetro exato de ser humano perfeito. Mas olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 33,
versículos 1 e 2. Olha. Anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước, khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Já continuou favorável. E agora que meu irmão vai me matar. Ele veio sozinho, ele tem 400 homens com ele. Đầu em lúc nào cũng đơn giản, em ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu, mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát, là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể trạng anh dần hốc hác. Em hâm hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. No de presente para as pessoas ou no Havaí? Não, não. Olha bem, Jacó apavorou com aquilo. Aí diz o verso 2. Então repartiu os filhos entre Lia, que veio no primeiro lugar, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os filhos à frente. Lia e seus filhos. Aqui, engraçado, a minha tradução aqui não está muito bem traduzida. Agora que estou vendo aqui pela pontuação. No hebraico diz que ele, em primeiro lugar, põe à frente Raquel e os filhos dela. Lá no fundo, fica ele com Raquel. Vou repetir aqui que eu acho que eu me confundi. Jacó coloca à frente para encontrar com Esaú, Lia, os filhos de Lia. Depois, ele fica atrás com Raquel e seus filhos. Vê se você entendeu o que está dizendo aqui na Bíblia. Na minha tradução está um pouco confusa aqui como é que fala? A pontuação, então eu preferi citar como está no hebraico. No hebraico está assim, olha, vamos supor que aqui, essa aqui vai ser a Raquel, isso aqui é o meu lente de contato, e isso aqui vai ser a Lia, tá bom? Ele coloca, isso aqui, gente, vocês devem estar perguntando, isso aqui é um vidro romano de 2000 anos, tá bom? Então tem que pegar com delicadeza isso aqui. Então veja bem, a Lia ele colocou na frente com os filhos, atrás ficou ele com Raquel e os filhos dela. Ora, se está vindo um exército de mais de 400 homens para nos atacar, e eu ponho Lia na frente com os filhos dela, é óbvio que eu estou querendo proteger mais dos do fundo, inclusive a mim mesmo. Deveria ele, Jacó, ficar à frente, mas o jeito que ele coloca aqui é curioso. Ele fez com que Lia e os filhos dela fossem uma espécie de parede de protetora, você entendeu? Se atacar, ataca primeiro aqueles ali, dá tempo da gente fugir, correr, se esconder. Aí depois que ele viu que Esaú não foi atacá-lo, aí que ele foi ao encontro de Esaú e deitou no chão lá e se aproximou e abraçou depois e falou, olha, ele beijou, falou, meu irmão, me perdoa e tudo, mas depois qual foi a primeira estratégia dele? Vai primeiro, Lia. Se morrer, morre os seus. E a Lia vendo tudo aquilo. Agora imagine toda essa história que eu estou contando na visão dela. Vamos voltar para Gênesis capítulo 29, verso 31. Qual foi a estratégia de Lia nessa situação toda? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um menino, a quem deu o nome de Ruben. É interessante que Ruben, em hebraico, as exclamações em hebraico bíblico, você fala assim, Ru, né? A gente fala em português, ó, né? Em hebraico é Ru. Então Ben é filho. Ben, menino, uma exclamação, Ben, menino. Quando ela viu que deu à luz antes da sua irmã e que era um menino, ela ficou feliz. E olha o que ela fala, Ruben, né, um menino. O Senhor viu a minha aflição, por isso meu marido vai me amar. Olha a estratégia dele, eu dei um filho para Jacó, agora Jacó vai me amar. Agora eu dei o que ele queria. Não adiantou nada. Jacó continuou mostrando sem nenhum disfarce a sua afeição por Raquel. Aí Lia ficou grávida de novo e deu à luz a um outro menino. E ela chamou o menino de Shimeon, ou Simeão. Interessante que a palavra Simeão vem da mesma raiz do verbo shemar, escutar, ouvir. Então Shimeon significa foi ouvido, escutado. Aí Lia, ela falou assim, olha o que ela fala quando ela dá à luz a filho. O Senhor ouviu que eu era desprezada. O Senhor ouviu que eu era desprezada. O Senhor ouviu a minha aflição, me deu, menino, Ruben. O Senhor ouviu que eu era desprezado, me deu o segundo menino, Shimeon, o que é ouvido. Nada.
Jacó nem triscava por ela. E o interessante, a gente pergunta assim, por que Jacó também não divorciou dela, você entendeu? Porque na época Jacó poderia ter divorciado dela e ficado só com a irmã. Havia leis para isso. Jacó também não divorciou. Ele não divorciou dela, mas também não ficou com ela. Esse que é o pior desprezo que você pode ter. O outro não te manda embora, mas também não fica com você. É aquele caso de alguns filhos que o pai e a mãe não morreram, mas ainda assim se sente órfão. O pai e a mãe não o abandonaram, mas ele é órfão dentro de casa. Órfão de pai vivo. Há muitos casos assim. Viúvo de marido vivo, viúvo de mulher viva. Aí vem aqui o terceiro filho. Quando ela dá a luz ao terceiro filho, ela fala, meu marido se unirá a mim, porque eu dei a ele 3 filhos. Esse se unirá, se amarrará a mim. Aí ela chama o menino de Levi, que em hebraico significa amarrado. A palavra Levi em hebraico é aquele que foi amarrado. Tanto é que, em curioso, não sei, eu ainda não estudei a fundo isso, qual o porquê da semelhança, mas marido, uma das palavras para marido em hebraico, Levi, significa aquele que foi amarrado a mim. Aquele que foi amarrado, atado a mim. E husband, em inglês, também significa isso. Marido, husband, aquele que foi amarrado, foi atado a alguém. E Levi significa isso. Você está percebendo que cada vez que ela dá o nome de um dos meninos, ela explica o significado do nome na frase dela. Ó, o Senhor viu minha aflição, agora meu marido vai me amar. Aí Rubem. O Senhor ouviu que eu era desprezada, agora um filho, Shimeon, aquele que é ouvido. Olha, agora meu marido vai se unir a mim, vai se amarrar a mim. Vou dar a luz a um menino chamado Levi, aquele que se amarra. Nada. Mais uma vez, ela ficou grávida. E ela fala, dessa vez eu louvarei o Senhor. Aí ela deu o nome do menino de Judá, ou Yehudá, que em hebraico significa louvar, Yehudá, louvar a Deus. Yehudá, louvar a Deus. Aí a Raquel chỉ chưa quen cái chơi với ngập tràn, ai mang đi chân yêu rồi đập nát để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau cho đến cuối cùng thì có được gì đâu, đem cho đời phải chăng sự bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim gì máu. Nói sự câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh giống như Mr. Fantastic bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình. Mas ele não vai tratar Rubem como primogênito, ele vai colocar lá Benjamim, lá na frente, e José, que eram filhos de Raquel. Quer dizer, até o final da vida, mesmo depois de Raquel ter morrido, até o final da vida, Jacó continuou privilegiando os filhos de Raquel, mesmo que eles não fossem o primogênito. Vamos continuar aqui. Aí a Raquel dá luz a um filho, a Bila dá luz a um filho, Raquel fala, o Senhor fez justiça, e colocou o nome da criança de Dan, e Dan significa juiz. Aí depois a Bila dá a luz a um outro filho, e ela fala assim, tá bom, então o Senhor viu mais uma vez a minha situação aqui. Agora olha que interessante. Quando Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu a luz ao segundo filho, Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Aí o nome da criança foi Naftali. Naftali significa minha batalha, minha competição. Sabe essas batalhas de competir mesmo? Interessante, né? Como é que as crianças pegam... Olha, até eu vou fazer um parênteses aqui. Olha como as crianças também herdam, no nome bíblico, o problema emocional dos pais. Você percebeu? Quando fala que minha competição, minha luta, é a luta de Raquel com Lia. Não é do filho, mas ele herdou o nome, minha luta, Naftali. O Senhor me fez justiça contra minha irmã. É Dan, juiz. Você vai ser juiz. Então, uma dica que eu dou para você no seu autoconhecimento é, primeiro assim, devolve essa herança que não é sua. Tá bom? Muitos de nós, às vezes, temos nos nossos traumas emocionais problemas que não são nossos, são dos nossos pais. Por isso que é interessante você fazer uma terapia, procura um terapeuta, uma coisa assim, uma árvore genealógica da sua família, mas uma árvore genealógica mais comum, não é só colocar assim, papai, mamãe, avô, tio. Procura saber o seguinte, quantos suicidas teve na sua família, por exemplo, ou pessoas com potencial de suicídio. Procure, converse com eles.
Quantas pessoas você teve na família com depressão, com problemas assim? Quantos casos de violência você teve na família? Depois que você vira aquela árvore genealógica, você vai perceber muitos dos seus comportamentos, porque afinal de contas o fruto não cai longe da árvore. E você fala assim, peraí, eu estou sendo assim, mas interessante, eu estou espelhando algo da minha família. Eu não preciso ser assim. Se eu já caí da árvore, eu sei que o fruto não cai longe da árvore, mas se eu cair dela, eu já não sou mais preso a ela. Eu posso devolver essa questão aqui, essa briga não é minha. A briga de minha mãe com a irmã dela pelo meu pai, para fazer o exemplo bíblico aqui, não é minha. Eu não preciso lutar por isso. Há muitas pessoas se tornando reféns do papel que o outro escreveu para eles.